Nem sempre o fim é o fim. Às vezes, o que a gente chama de ponto final é só uma vírgula no texto que Deus está escrevendo. Quantas vezes você já se sentiu assim, como se tudo tivesse acabado, como se não houvesse mais saída, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés? Fim de um relacionamento, fim de um sonho, fim de uma etapa, fim de uma esperança. E então vem aquele vazio, o peso da perda, a dor do que não volta mais, o medo do que vem depois, ou pior, o medo de que nada mais venha. Mas o que você não vê agora é que Deus vê o todo. O que hoje parece desgraça, amanhã pode se revelar como graça. O que agora é despedida pode ser a porta para um reencontro maior. O que você chama de fim, Deus pode estar chamando de início. Um começo na caverna. Vamos voltar no tempo. Voltar para a história de alguém que também achou que era o fim. Elias, do profeta de Deus, homem de fé, vencedor de batalhas espirituais intensas, mas depois de tudo, ele fugiu. Depois de confrontar os falsos profetas, depois de ver fogo cair do céu, Elias entrou numa caverna, com medo, com cansaço, com dor. E ali, ele disse para Deus: chega, já deu, eu quero morrer. Era o fim, pelo menos para ele. Mas Deus não viu assim. Deus não respondeu com julgamento, nem com crítica. Ele respondeu com cuidado, não no vento forte, não no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Ali, no silêncio da caverna, Deus falou com Elias, e o fim se transformou em recomeço. Deus deu direção, Deus deu propósito, Deus deu companhia, porque logo em seguida, Elias conheceria Eliseu. Às vezes, o recomeço vem do fundo da caverna, quando você já não vê mais saída, quando tudo desmorona, quando a alma só deseja dormir e não acordar. Deus entra com seu sussurro e diz: ainda não acabou, eu ainda tenho planos. Quando tudo cai, talvez você esteja nesse ponto, sentado entre os cacos do que foi, segurando promessas que parecem distantes, com o coração cansado de esperar. Talvez você tenha fracassado, ou tenha sido ferido por alguém. Talvez esteja tentando juntar forças só para levantar da cama. E eu te digo, o fim, muitas vezes, é o lugar onde Deus começa algo novo. Pensa em José, vendido pelos irmãos, esquecido numa prisão, injustiçado por anos. Tudo apontava para o fim, mas Deus usou aquele fim para colocá-lo no topo do Egito, para salvar nações. Pensa em Jó, perdeu tudo, tudo mesmo: filhos, saúde, riquezas, respeito. E quando tudo parecia acabado, Deus restaurou e deu o dobro. Não estou dizendo que tudo vai voltar exatamente como era, mas Deus é especialista em transformar perdas em pontes, em usar o que te quebrou para te refazer. Você está sendo moldado. Tem dias em que parece que a alma está em ruínas, mas até ruínas podem se tornar fundações. Deus é oleiro. Ele não descarta o barro quebrado, ele refaz. E às vezes, ele permite que o vaso quebre para fazer um novo, mais forte, mais bonito, mais útil. Não é castigo, é cuidado. Quando Deus permite um fim, ele já tem em mente um novo começo, mesmo que você ainda não veja. Mesmo que a dor ainda grite, mesmo que tudo esteja escuro, não se esqueça, a ressurreição só veio depois da cruz. O domingo só chegou depois da sexta-feira da dor. O que parece ser morte pode ser só um tempo de espera. A história da árvore tem uma passagem em Jó que diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Jó 14:7. Mesmo cortada, a árvore pode brotar de novo. Mesmo destruída, a raiz ainda pode dar fruto. Você pode estar cortado agora, pode estar no chão, pode estar sem folhas, sem cor, sem vida, mas a raiz está viva. Deus não desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir, mesmo quando tudo desabou, mesmo quando a dor pareceu gritar mais alto que a fé. Ele continua trabalhando em silêncio, regando a raiz, cuidando da base, preparando o solo, e no tempo certo, vai brotar testemunhos. Nascem no vale. Talvez você não consiga enxergar propósito agora, só vazio, só decepção, só dor, mas os maiores testemunhos nascem nos vales mais escuros. As feridas de hoje podem ser os sinais da cura de amanhã. A vergonha de hoje pode virar o testemunho de libertação de outros. Sabe aquela frase: você vai entender depois? Com Deus ela é real, porque Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima é semente, cada cicatriz, uma história. E quando tudo estiver refeito, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, porque Deus escreve com luz e traços.